Olá, amigos e amigas, aqui quem fala é Kardec Lima, eu sou palestrante espírita, sou médium, sou graduando em psicologia, sou professor por formação, cantor, compositor e escrevo aqui na minha coluna toda semana, no Jornal do Caruaru, com muita alegria. E, por sinal, também faço aqui a reflexão da semana, onde todos vocês podem me ver, podem me ouvir aqui através desses vídeos. E, por falar nisso, peço que você sempre acompanhe o Jornal do Caruaru para ficar muito bem informado, muito bem informada. E o Jornal do Caruaru está com um novo canal no YouTube, tá certo? Então se inscreva no novo canal do YouTube do Jornal do Caruaru. Muito bem, queridos amigos e amigas, hoje estamos aqui para fazer a reflexão da semana especial de Natal. E, logicamente, queremos falar sobre um tema que é de grande importância e, vez por outra, nós estamos sempre tocando nesse assunto, que é o papel da família, o valor da família na conjuntura espírita, na conjuntura espiritual e dentro de uma perspectiva do próprio Jesus. Sim, Jesus teve um olhar para com a família, o qual nós vamos tratar aqui, trazendo ressignificações e trazendo uma visão contextualizada, compreendendo que nós estamos no século XXI. E é importante, toda vez que nós formos fazer uma reflexão sobre passagens do Evangelho e passagens de livros, sempre tentar contextualizar e ressignificar dentro de uma visão não fanática, independente de religião. Eu costumo sempre dizer que esse espaço que tenho aqui e a minha maneira de proceder é sempre tratar de espiritualidade em primeiro lugar, e não de espiritismo, até porque o espiritismo não procura fazer proselitismo. Eu não estou aqui como defensor do espiritismo, eu estou aqui para falar de espiritualidade, para falar de vida, para falar de coisas que toquem a alma, que toquem o coração, que seja uma coisa supra-religiosa, principalmente. Muito bem, diante disso, queremos lembrar aquela passagem onde Jesus disse: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Nessa perspectiva, o Jesus deixa claro de que, para ele, é muito mais importante os laços de afinidade espiritual do que os laços de afinidade de parentela apenas corpórea ou sanguínea. Por isso que nós queremos sempre alertar as pessoas e costumamos alertar de que a família consanguínea, a família corpórea, essa que nós temos e a qual nós nascemos ou reencarnamos, ela tem logicamente o seu papel e a sua importância. Se ela for um núcleo harmônico, um núcleo sadio, um núcleo realmente de amor, de fraternidade e de ajuda mútua, é muito importante. Todavia, nós sabemos que esses núcleos são raros ou são muito difíceis de encontrar devido à própria condição humana, à própria condição de espíritos reencarnantes que nós temos e que nós somos, e diante as conjunturas de vida. Nós entendemos que a família tem o seu papel, tem a sua importância, entendemos que para aquelas pessoas que têm uma família formada mais por espíritos afins, ou seja, por almas em afinidade, que conseguem ter um grau de harmonia maior, é muito importante que possam estar juntos, não só na ceia de Natal, em momentos festivos, para tirar lá suas fotos, colocar na internet, etc. Não apenas para, vamos dizer assim, questões sociais, né, ou para passar uma visão social sobre sua família. Muitas pessoas gostam de passar uma visão social da família, muitas pessoas gostam dos estereótipos e muitas pessoas gostam de dizer que sua família é A, B ou C, que sua família é isso, é aquilo outro. Isso não passa de uma arrogância, de uma vaidade, muitas vezes, de querer transmitir muitas vezes até uma coisa que não é, querer passar uma impressão das coisas que não são e querer dizer que sua família tem um grau de união e de perfeição que não existe aqui na Terra e que não passa de muitas vezes uma falsidade, uma hipocrisia que muitas vezes é perceptível até a olho nu nas fotos que são postadas na internet, como se fosse fotos para mostrar uma vida que não existe, para mostrar uma realidade
que na realidade é só ilusão. Então, queremos dizer a você, vamos passar o Natal com quem? Vamos passar o Natal, sobretudo, como aniversariante. Vamos passar o Natal, sobretudo, vislumbrando a figura de Jesus Cristo como aquela pessoa que veio à Terra, que encarnou com o objetivo de nos trazer lições e ensinamentos, com o objetivo de nos mostrar a importância de fazer o bem pelo bem, a importância de pensar realmente como espíritos, a importância de entender que o núcleo familiar ao qual nós nascemos, ele tem a sua importância, mas ele não é a coisa mais importante que existe, não é. Antes disso, é importante a gente ter a conexão com o divino, a gente ter a conexão com o transcendente e nos entendermos como espíritos imortais, que vamos ter a nossa família espiritual. Vamos ter aqueles espíritos afins, independente do sangue, independente da questão sanguínea. Então, durante a própria vida, durante o próprio transitar da nossa vida de encarnados, provavelmente eu, você e outras pessoas vamos conhecer pessoas que, independente de laços consanguíneos, vão ser aquelas pessoas que vão ter muito mais a ver com a gente, com o nosso propósito de vida, com os nossos interesses de vida, os nossos propósitos profissionais, os nossos propósitos transcendentes, aquelas pessoas que comungam conosco de pensamentos e ideias parecidas perante a vida, perante o mundo. Esses são, sem dúvida, os nossos familiares. E durante a própria vida, por muitas vezes, nós deixamos o nosso núcleo familiar consanguíneo para viver com outros núcleos que se tornam a família verdadeira, que são formadas muitas vezes por amigos, amigas, por outras pessoas que vêm, às vezes, pela família da esposa ou do marido, ou por outras pessoas, enfim, de amizades, de outros conhecimentos, colegas de trabalho e etc. Ou seja, nós formamos muitas vezes os nossos próprios núcleos familiares, que são construídos por outras perspectivas, que são construídas pelas perspectivas da afinidade. Esses são os verdadeiros núcleos familiares. São os que são constituídos pela afinidade, pela afeição, pelo amor verdadeiro, pela vontade de estar junto um do outro, pelo desejo de querer bem um ao outro. É igual aquela pessoa que você conta uma história muito boa da sua vida, que você conta uma coisa muito boa que aconteceu com você, e você percebe que a outra pessoa gostou, mas não gostou. Tem uma certa dose de inveja. Quantas vezes você já sentiu a inveja dentro do próprio núcleo familiar, né? E isso acontece. Quantas vezes você já sentiu uma certa competição, mesmo que silenciada, uma competição velada dentro do próprio núcleo familiar? Uma inveja, uma competição, sempre uma questão de um querer ser mais do que o outro, ou uma questão sempre de atrito e sempre de confronto. Então, isso acontece. E é importante a gente dizer que durante a caminhada da vida, diante de tantas provas e dificuldades que nós já temos, é importante a gente ter a racionalidade e a maturidade de entender que a família é importante. Vamos tentar viver em paz, sim, com os nossos familiares consanguíneos. Vamos tentar respeitá-los e que eles nos respeitem. Vamos tentar viver harmonicamente da melhor maneira possível. Mas, contudo, todavia, entretanto, se por acaso nós sentirmos que há dificuldades em manter um bom relacionamento, nós não deveremos forçar essa barra, não deveremos forçar um relacionamento só para aparecer no Facebook, no Instagram, na foto de Natal, na foto disso ou daquilo outro. Temos que ter a racionalidade e a maturidade de entender que às vezes o afastamento se faz necessário e às vezes o afastamento é uma prova de maturidade e é uma prova de respeito àquelas pessoas. Muitas vezes se afastar é o melhor caminho quando só há atritos, quando só há divergências e quando há principalmente falta de respeito, falta de consideração, falta de união, falta de todas as coisas. Então, muitas vezes a gente vê por uma questão supostamente religiosa, baseada em crenças distorcidas, deturpadas, de que é necessário ter que viver ao lado porque é família, porque é irmão, porque é isso, porque é aquilo outro, querendo forçar situações para que as pessoas tenham que viver juntos ou tenham que viver juntos por conta da sociedade, por conta das fotos de Natal, fotos de internet, por coisas pequenas e coisas ridículas, em nome de uma suposta união que não existe.
Então, é muito mais importante e é muito mais coerente e é muito mais sincero e verdadeiro que nós sejamos maduros o suficiente para manter um afastamento sadio, saudável, respeitoso, por sinal. O afastamento gera respeito, o que muitas vezes na convivência não existe. Não existe respeito, não existe consideração. E uma relação, seja ela qual for, que não exista respeito, que não exista consideração, ela não pode gerar nenhum tipo de fruto, que não exista reciprocidade, que não exista nada disso. Então, é isso que nós temos a dizer hoje no nosso espaço de reflexão. Viva o seu Natal. Viva o seu Natal com Jesus no coração e com aqueles que são seus, com os seus amigos mais próximos, com o seu núcleo familiar de verdade. Sobretudo hoje em dia, nas nossas perspectivas da sociedade moderna ou pós-moderna, nós temos hoje a questão da família vista por outros prismas. A família hoje é vista por várias maneiras diferentes. E um deles é justamente esse, que é o principal, independente das outras questões e questões de gênero, mas é o da afinidade, da afeição. Aquelas pessoas que comungam com você das mesmas ideias e planos e objetivos e metas e de pelo menos ideias parecidas e planos e coisas parecidas de vida. Uma divergência aqui ou outra ali é normal. Mas o que não dá é que muitas vezes viver num ambiente onde só existe toxicidade, onde só existe o tempo todo uma energia negativa, uma energia densa, e onde o tempo todo você não se sente prestigiado, valorizado, respeitado. É o que muitas vezes acontece nos núcleos familiares. Então, uma dica que eu dou do ponto de vista psicológico, até porque a psicologia entende isso como relações tóxicas, como toxicidade familiar. Se afaste das relações tóxicas, principalmente também no âmbito familiar. Você não é obrigado a suportar tudo, você não é obrigado a ficar ao lado de familiares que são tóxicos, que trazem apenas coisas negativas para a sua vida, só por conta de Natal ou por conta de pressupostos religiosos baseados em crenças distorcidas, deturpadas ou em visões evangélicas deturpadas ou arcaicas que não têm a ver com o contexto da nossa realidade. Desde que o mundo é mundo, as famílias foram núcleos que sempre tiveram algum tipo de dificuldade, de problema interrelacional. E o próprio Jesus Cristo sempre soube disso. E Jesus também, quando foi para ser contundente, ele sempre foi ao chamar as pessoas de hipócritas, de raça de víboras e etc. Ou seja, Jesus trouxe a mansidão e trouxe os ensinamentos. Mas Jesus, no momento que foi para ser contundente, ele também foi contundente, trazendo a coerência, a contundência de quem está com seu caminho reto e sem a hipocrisia que campeia no mundo de hoje. Então é isso que eu queria dizer a vocês, para que vocês passem o seu Natal em paz, passem o seu Natal com Jesus, com os ensinamentos de Jesus, independente da sua religião. Procurem ver o Jesus. Se você é uma pessoa religiosa, vai ver o Jesus pelo prisma religioso da sua denominação religiosa. Se você não é religioso, você pode ver o Jesus histórico, vislumbre o Jesus histórico, que é também, sem dúvida nenhuma, um grande filósofo, um grande pensador, um grande professor para todos nós. Bem, quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Agradecer a toda a equipe do Jornal do Caruaru que está sempre ao nosso lado. Um grande abraço ao Jornal do Caruaru. Um Feliz Natal a todos que fazem o Jornal do Caruaru. Feliz Natal a todos que me acompanham semanalmente aqui no Jornal do Caruaru. Muito obrigado. Me sigam nas redes sociais, por gentileza. Kardec_Psicologia é o Instagram para assuntos de espiritualidade e psicologia. Kardec_Psicologia. E tem um outro Instagram que é Kardec Oficial. Kardec Oficial para assuntos artísticos musicais. Também eu tenho 2 canais no YouTube. Me procurem e se inscrevam nos meus canais, por gentileza. Kardec Oficial no YouTube para assuntos musicais e artísticos e Kardec Lima, você vai ver lá para assuntos de reflexão, de mensagens, de espiritualidade e psicologia. Eu quero agradecer a cada um de vocês e como mensagem final de Natal eu quero dizer: viva o seu Natal em paz, colocando Jesus no coração e desejando bem a todos. O afastamento muitas vezes não quer dizer ódio. O afastamento não quer dizer ódio, não quer dizer negatividade. Quer dizer apenas
que é melhor muitas vezes você manter uma distância respeitosa do que uma aproximação hipócrita, do que uma convivência hipócrita e uma convivência cheia de atritos e cheia de toxicidade em nome de uma suposta união familiar que não existe. Família é aqueles que torcem por você, é aqueles que se preocupam com você, que se importam com você, que lhe ajudam nos momentos difíceis, que tomam iniciativa para lhe ajudar nos momentos difíceis, que não querem lhe ver na pior e que comemoram com você todas as suas vitórias, que valorizam os seus talentos, as suas potencialidades, que verdadeiramente ficam felizes com as suas vitórias, com as suas conquistas, por menores que sejam, até as maiores. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus e passem um Natal com paz e com alegria. Jesus, a alegria dos homens. Passem o Natal ao lado daqueles que se preocupam com vocês, que se importam com vocês, com aqueles que verdadeiramente fazem parte da sua família do coração.